Pessoal, entrei aqui na nossa ferramenta. O Traffic Copy ele fica inserido dentro do PubGuru, tá? Então você pode ter somente o Traffic Copy, você pode ter a solução do PubGuru, que é o nosso guru dos pubs aqui da Monetize More, que é onde a gente tem todas as ferramentas, né? Todas as ferramentas que nos ajudam a dar os melhores relatórios aqui para os publishers, né? E aí aqui vocês podem ver que toda essa parte, né, aqui da lateral, eles são páginas diferentes do Traffic Copy. Eu vou começar aqui mostrando como que o Traffic Copy era no início, né? Então o Traffic Copy ele foi uma ferramenta aqui desenvolvida pela Monetize More e a gente já ganhou, né? A Monetize More ganhou o prêmio já de inovação do Google por 3 vezes seguidas pelo desenvolvimento do Traffic Copy. E quando a gente desenvolveu ele de primeira, ele era bem básico, né? Então a gente conseguia ver aqui uma diferença entre a porcentagem de tráfego suspeito e a quantidade de tráfego inválido, né? Então o tráfego suspeito seria tudo aquilo que o Google está entendendo como uma pessoa, um usuário que não tem esse interesse genuíno, né? Então é qualquer tipo de interação com o seu site que a gente pode entender como um usuário que não é real ou um usuário real que não tem interesse genuíno, né? Então o suspeito é quando a gente suspeita que esse tráfego aí ele não tem essas intenções reais, como a gente estava explicando. E o tráfego inválido seria quando a ferramenta, né, a plataforma do Traffic Copy entende que realmente esse usuário, ele não é um usuário real ou ele não tem um interesse genuíno, né? E aí a gente mostra aqui em cada um dos dias, né, a gente pode selecionar aqui a data que a gente quer rastrear, se a gente quer ver como foi o desempenho nos últimos 30 dias, no último mês, né, ontem, hoje. Eu vou deixar aqui como está nos últimos 7 dias. E aí aqui a gente consegue ver por data qual foi o número de páginas, né, de page views que a gente rastreou, que o Traffic Copy rastreou, qual foi o número de sessões, quantos anúncios, quantas impressões de anúncios a ferramenta analisou. E aqui a gente consegue tirar uma porcentagem de tráfego suspeito e uma porcentagem de tráfego inválido. E aí no final a gente faz a soma dos dois e essa porcentagem aqui seria o nosso risco total, ou seja, o risco de alguma coisa acontecer, do Google fazer algum tipo de suspensão, de ter algum tipo de clawback no seu site por conta do tráfego inválido. Assim foi quando a gente desenvolveu a ferramenta e a gente tinha somente essa página aqui que mostrava como que estava a saúde ali do seu tráfego, né? Só que depois começaram a surgir algumas perguntas dos publishers. Então tá, beleza, eu tenho ali uma porcentagem de tráfego suspeito. Mas o que é esse tráfego suspeito? E como que vocês conseguem saber se esse tráfego suspeito é realmente algo que vai ser entendido como inválido ou não, né? Então, o pessoal aqui, os desenvolvedores aqui da Monetize More, eles fizeram esse levantamento aqui de quais são geralmente os fatores que a gente pode considerar quando a gente vê que um usuário não é um usuário real e a gente consegue classificá-lo como tráfego suspeito, né? E aí existem vários fatores aqui, eu vou mostrar para vocês como que eles funcionam. Então a gente tem um comportamento de navegação anormal. O que é esse comportamento de navegação anormal? O usuário entra no seu site várias vezes por dia, não dá tempo nem dele ler um parágrafo ali, ele sai, né? Às vezes o próprio dono do usuário ou a gente que está aqui na Monetize More, como a gente está fazendo algum tipo de ajuste ali no site, a gente vai ter um comportamento que vai ser entendido como um comportamento anormal, porque a gente vai estar toda hora olhando se tem algum tipo de mudança para fazer no site ali e tal. Mas o usuário, ele não pode ter esse tipo de comportamento. Se ele tiver o interesse genuíno de conhecer o teu conteúdo, ele não vai entrando no seu site várias vezes por dia e saindo. Caso isso aconteça, a gente fala, opa, isso aqui pode ser, ou isso aqui tá suspeito de ser um tráfego inválido, esse aqui é um tráfego suspeito. Uma outra coisa é a configuração de navegação anormal. Então aqui é quando a gente percebe que tem alguma coisa errada ali na configuração do dispositivo que está acessando aquele site, né? Então a gente tem, por exemplo, aqueles bots que estão em um desktop e eles fingem estar em um mobile, né? Fingem estar num celular, usam algum tipo de ferramenta, algum tipo de programa que vai burlar ali o sistema e parece que ele está acessando por um dispositivo, mas ele está acessando por outro. E aí esse novo painel do Traffic Copy que a gente desenvolveu recentemente, ele vai mostrando aqui essa porcentagem. Então, dentro do tipo de tráfego suspeito, a gente vai especificando quais são os fatores e qual que é a porcentagem. Então, aqui a gente está numa página exemplo, né? Esses dados aqui são só dados para que a gente consiga apresentar, não é um dado real de nenhum site, mas tem aqui, ó, o comportamento de navegação anormal 1% e a configuração de navegação anormal estaria aqui em 13%.
Aí depois a gente tem também os cliques abusivos, né? Então, geralmente um usuário que está ali consumindo o seu conteúdo, ele não vai ficar clicando várias vezes no mesmo artigo, ou clicando várias vezes no mesmo anúncio, né? Quando a gente percebe que tem, quando o Google percebe que tem esse aumento de clique, né, muito discrepante do que costumava ter, ele vai também entender que pode ser ali um tráfego suspeito, e a gente também vai te mostrar qual que é a porcentagem de cliques abusivos, né? Aí a gente tem aqui mais uma configuração que seria qualquer combinação das razões acima. Então teve um pouquinho de configuração normal, um pouquinho de configuração normal, e teve um pouco de cliques abusivos. Endereços de IP de alto risco, né? Então sempre que a gente percebe que tem um IP que já teve algum tipo de problema com o Google, a ferramenta do Traffic Cop, ela vai conseguir olhar aquele IP. Então esse IP é o IP que está tendo um tipo de comportamento suspeito em vários sites. E aí ele vai entrar no teu site e o Traffic Cop vai conseguir te mostrar, olha, esse IP, ele já causou problemas em sites ali parecidos com o seu. Ele está tendo um tipo de comportamento que não é um comportamento normal, né? Outra porcentagem que a gente mostra aqui é um dispositivo provavelmente falso. Então, a mesma coisa, né? A gente está ali lidando com um usuário que está tentando burlar o sistema. Ele está acessando de um desktop, mas ele quer que seja entendido como mobile ou vice-versa, né? Aí a gente tem uma outra configuração ali que seria provavelmente não bot, então é um tipo de usuário que não é um usuário que está tendo interesse genuíno, mas também não está sendo configurado como um robô, né? Pode ser um exemplo ali que a gente deu hoje sobre aquela pessoa que está sendo paga para entrar. Então o Traffic Cop consegue perceber que é um usuário que não é automático, né, um robô, mas o tipo de comportamento dele não é um comportamento que demonstra ser genuíno, pode ser um usuário real, mas que está ali por outros motivos, né? Se tiver um endereço de IP de risco médio, então não é aquele endereço de IP que tem um alto risco, mas ele também já foi configurado como um usuário ali suspeito em outros sites com uma gravidade média, né? Não categorizado é algo que a gente não conseguiu identificar qual que é a fonte que entrou ali, então pode ser que seja sim um robô. E proibição de API solicitada pelos editores, né? Aqui é quando o publisher pede algum tipo de bloqueio, né, específico, e aí a gente teve uma tentativa desse usuário que foi já categorizado ali como publisher, eu não quero esse tipo de tráfego aqui no meu site, e teve uma tentativa desse usuário entrar no seu site ali. E aí, como que funciona a ferramenta na prática, né? A gente vai ter ali o carregamento do site e vai ter o usuário que vai entrar, e a gente percebe que ele está tendo um tipo de comportamento suspeito. Então eu entrei no site, saí, O que vai acontecer? A ferramenta do Traffic Cop vai gerar um CAPTCHA, né? Que é aquela ferramenta que a gente tem que selecionar ali algumas imagens e tal. Caso a CAPTCHA seja resolvida, você vai ser só categorizada como tráfego suspeito. Então, entrou aqui e aí tentou entrar no meu site, mas eu mostrei o CAPTCHA, ele conseguiu mostrar que ele é humano e tal, então ele só ficou como suspeito. Caso ele não consiga solucionar o CAPTCHA, aí a gente vai classificar como tráfego inválido. Então, essa porcentagem de tráfego inválido é quando a ferramenta aqui já analisou, viu o tipo de usuário, viu que ele teve um comportamento suspeito, mostrou um CAPTCHA e ele não conseguiu solucionar o CAPTCHA. Aí a gente vai mostrar qual que é a porcentagem desses usuários aí, e eles vão ser categorizados como tráfego inválido, né? Aqui também a gente consegue mostrar qual foi a porcentagem de CAPTCHA que foi solicitado. Então, nos últimos 7 dias, nesse site aqui, a gente teve uma porcentagem de quase 2% aqui de CAPTCHA solicitado, e a gente teve só 0,3% de CAPTCHA solucionado. Então, a gente teve ali uma porcentagem de tráfego inválido, né? Fora isso, aqui embaixo, pessoal, a gente consegue ver qual que está sendo a porcentagem de tráfego inválido por país, né? Então, se a gente tem um conteúdo ali que atende uma língua específica, e a gente consegue ver que esse tráfego está vindo de países que não consomem, né, aquele conteúdo, aqui a gente consegue ver de onde está vindo ali esse tráfego inválido, e aí a gente consegue tomar alguma medida em relação a isso, né? Aqui embaixo a gente consegue ver por dispositivo, então se está vindo mais de mobile, se está vindo mais de computador, né, de desktop. A gente também consegue ver por fonte de UTM, né? Então, para você que está rodando alguma campanha, você vai conseguir ver se as suas campanhas estão trazendo tráfego real ou se elas estão trazendo esse tráfego inválido. E se tiver alguma trazendo um tráfego inválido ali considerável, você vai conseguir ver qual a porcentagem. Talvez você tenha que parar essa campanha, né? Porque ela está trazendo, às vezes, mais tráfego inválido que o tráfego que realmente pode consumir o seu conteúdo.
E aqui a gente tem outras possibilidades também. A gente consegue ver por referenciador, que seria o caminho que esse usuário fez. Então ele foi no Google, digitou o nome do meu site, ele veio de um anúncio, de uma outra página, ele veio de alguma rede social, né? A gente vai conseguir ver aqui. E VT por página também, qual que é a URL do meu site? Ele está tendo uma maior quantidade, né, de tráfego inválido. A contagem de cliques em anúncios por IP. Então, é por aqui que a gente consegue ver se o IP é um IP de alto risco ou não. Né? Toda vez que o IP ele vai clicar ali no seu anúncio, a gente vai ver. E se tiver uma contagem muito alta, né? Esse IP está clicando, sei lá, 20 vezes aqui nesse site, isso não é um número muito normal. A gente vai te mostrar qual é o IP e qual foi o número de cliques que ele fez ali, que a gente considera que o Google pode considerar como um número de cliques ali abusivo, né? E aqui a gente também consegue ver qual foi a data, né? Quais foram os dias que a gente teve o maior CTR, que é a nossa taxa de cliques, né? E aí a gente consegue ver se, por exemplo, algum artigo que você colocou ali, ou algum tipo de anúncio específico, enfim, aí você consegue rastrear. Poxa, nessa data eu fiz essa publicação, aconteceu tal coisa e a minha taxa de clique subiu muito. Pode ser que o Google entenda isso como algo, né, prejudicial.